Olá, amigo querido, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Eu sou o evangelista Apolo Eduardo e quero nesse momento compartilhar com você sobre a primeira lição da Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre, né? Estamos estudando esta lição aqui, que tem como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Então, você que ainda não é matriculado na Escola Bíblica Dominical, convido você a procurar uma igreja evangélica e a fazer a sua matrícula. É totalmente gratuita e você vai estar aprendendo acerca da palavra de Deus, vai adquirir esse conhecimento aí que muitos têm que pagar, fazer uma faculdade de teologia, né, um bacharel em teologia ou procurar outro estudo. E na Escola Bíblica Dominical, aos domingos pela manhã ou em outros dias, como acontece em algumas igrejas, você vai estar aprendendo gratuitamente e tendo esse conhecimento acerca da palavra. Então se matricule na Escola Bíblica Dominical e seja um aluno assíduo e Deus vai abençoar a sua vida, amém? Eu quero convidar também você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever em nosso canal, tá bom? Canal Pastor Apolo Eduardo Oficial, aonde nós vamos estar postando aqui semanalmente os conteúdos, né, a lição da Escola Bíblica Dominical. Eu convido você a fazer parte dessa família do canal do Pastor Apolo, a deixar aqui o seu like, né? Não esqueça, muito importante, você não vai pagar nada por isso. E então vai estar abençoando as nossas vidas e sendo abençoado pelo conhecimento da palavra de Deus, amém? Então a primeira lição, a lição de número 1 do dia 7 de julho de 2024, diz: duas importantes mulheres na história de um povo. Essas mulheres então são Ruth e Esther. Nós vamos aprender acerca dessas mulheres, amém? E nós, fazendo aqui um contexto geral, estamos vivendo em um tempo em que a sociedade, principalmente a mídia, né, tem colocado aí o movimento feminista e tem crescido muito, tentando masculinizar as mulheres, tentando tirar a feminilidade das mulheres, e é algo que tem destruído muitos casamentos, destruído muitas mulheres, porque à luz da Bíblia, a mulher tem um papel muito importante. A mulher é importante demais para Deus e ao longo da história bíblica nós vamos aprender acerca disso. E hoje vamos aprender com essas duas mulheres, Ruth e Esté, como elas foram usadas por Deus, né, para salvar, para dar livramento ao povo de Deus, né, para nos trazer uma lição extraordinária. A nossa introdução diz: Ruth e Esté são dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Então a Bíblia aí tem 66 livros, não é isso? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E desses 66 livros, tem dois livros que levam o nome de duas mulheres, Ruth e Esté. Evangelista Apolo, só tem duas mulheres na Bíblia? Não, esses são os livros que levam o nome dessas mulheres, mas a Bíblia tem dezenas e dezenas de personagens, né, de grandes mulheres que foram muito importantes na história do povo de Deus. Algumas aparecem em anonimato, a Bíblia não relata o seu nome, mas a gente tem a certeza que ela estava ali ao lado do seu marido, cumprindo um papel muito importante. A mulher foi chamada para isso, para ser a auxiliadora, para ser a adjuntora do seu marido, para estar ao lado, né? Então nós temos que entender que, à luz da Bíblia, a mulher tem um papel muito importante. Nós não apoiamos a cultura feminista, nem a cultura machista. Nós temos que realmente saber que a mulher é um ser importante, criado por Deus, e que sem ela, as nossas vidas seriam muito difíceis, porque a mulher ela dá um brilho muito importante para toda a história da humanidade e em nosso cotidiano. Então, à luz da Bíblia, nós vamos estudar acerca dessas mulheres aí. O primeiro tópico diz: Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Então, Ruth, ela foi uma mulher muito importante, não é? Ela aparece na linhagem de Davi, e da linhagem de Davi
vem o Messias, o Salvador do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Então, ela é nora de Noemi. Noemi era casada com Elimeleque, e Elimeleque, ele foi-se embora de Belém, né, de Judá, foi embora para Moabe, porque em Belém estava tendo muita fome, a dificuldade muito grande, e eles foram embora para Moabe. Quando chegou lá em Moabe, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, casaram-se com 2 mulheres moabitas. Casou com Ruth, e Malom casou com Ruth, e Quilion casou com Orfa. E então a Bíblia diz que morreu Elimeleque. Morreu também os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e então ficou agora Noemi com as suas 2 noras. E Noemi toma a decisão. Ela tem a notícia que em Moabe Deus havia restaurado, né, aquela terra, e que ali a fome tinha ido embora, tinha oportunidades agora, e ela decide voltar para Moabe. Orfa, uma de suas noras, ela decide ficar com seus pais. Porém, Ruth, ela decide voltar para Moabe, juntamente com Noemi, a sua sogra, né? Então nós podemos ver que há uma união muito grande entre a sogra e a sua nora. Hoje em dia tem até muitas piadas que falam mal das sogras, né? Termos pejorativos que são usados, mas à luz da Bíblia, a sogra é alguém importante, é como uma mãe, né? Eu mesmo amo a minha sogra, né? Eu quero deixar aqui um beijo para minha sogra. É como uma segunda mãe para mim. Então nós devemos valorizar essas mulheres que Deus coloca em nossa vida como uma mãe, pessoas que oram por nós, que nos ajudam em nossas dificuldades. E aqui Ruth decide voltar com a sua sogra, e quando ela chega ali, ela vai trabalhar nos campos de Boaz, ali colhendo o resto das espigas que caíam durante a colheita, né? E então ela acha graça aos olhos de Deus, e então ela casa-se com Boaz, e Boaz é o remidor de Ruth, e Deus abençoa grandemente a história dessa mulher, e ela se torna a bisavó do rei Davi, o maior rei de Israel, o rei mais importante dos reis que passaram pela monarquia de Israel. E Davi, da linhagem dele, surge Jesus, o Salvador. Então nós temos a importância de Ruth aqui na Bíblia. Agora falando um pouco no segundo tópico sobre Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Esté, ela era órfã de pai e de mãe. O seu pai e a sua mãe haviam falecido. Ela foi criada por Mardoqueu, né? E aqui nós podemos observar que eles eram primos, né? Lá em Esté capítulo 2, do verso 5 ao 7 vai dizer isso. E o nome em hebraico de Esté era Hadassah, que significa murta. Murta é uma das plantas mais favoritas, né, do mundo antigo, pois as suas folhas eram perfumadas e dava uma flor branca ou rosada usada para perfumes e para perfumar o ambiente, né? Então, já o nome persa que Esté adotou é Istara, que significa estrela. Então, Esté fazia parte da geração dos judeus que foi nascido durante o período do cativeiro babilônico, conforme Isaías e Jeremias havia profetizado, né? E o fim do cativeiro babilônico ele foi decretado pelo rei Sírio, que era rei da Pérsia, no ano 538 a.C. Então nós podemos ver aqui a história dessa mulher, que ela foi de órfã, de alguém que não tinha perspectiva de vida. Morreu seu pai, a sua mãe, estava sozinho no mundo, mas foi acolhida pelo seu primo Mardoqueu, e ela foi de órfã a rainha. Deus fez com que o rei Assuero Esté achasse graças aos seus olhos, e ela acabou casando com o rei Assuero, que tinha perdido a sua esposa, né, por a rainha Vasti, ou Vasti, né, como queira chamar. Ela foi destituída do cargo de rainha por conta da sua insubordinação, da sua desobediência. O rei, em uma festa, mandou chamar para que ela se apresentasse
diante dos seus convidados, segundo Flávio Josefo, e ela não compareceu, né, diante do rei, e então ela foi destituída do seu cargo de rainha, e o rei Assuero casou-se com Esther. E nós podemos observar que na história, na trama de Esther, ali havia no palácio um personagem político importante por nome Amã, e Amã, ele odiava o povo judeu, que era a linhagem de Esther, odiava o povo judeu e havia tramado um decreto para que pudesse ser mandado matar todos os judeus, inclusive a rainha Esther ia morrer, Mardoqueu, o seu primo, também ia morrer. Só que Mardoqueu, ele havia uma vez salvado a vida do rei. Alguém tentava planos contra o rei e ele acabou alertando e o rei teve a sua vida salva por isso. E uma certa noite Deus fez o rei ler as crônicas do seu reino, e ali ele viu que aquele homem, Mardoqueu, havia salvado a sua vida e que nada havia sido feito. Então o rei preparou algo para honrar Mardoqueu, não é isso? Então o rei está ali agora no seu palácio, lembrando que Mardoqueu havia salvado a sua vida. Esther é agora a rainha, né, a esposa do rei. E quando ela fica sabendo do plano de Amã para matar o povo de Deus, ela manda o povo orar, jejuar por ela, e ela se apresenta diante do rei sem ser chamada, correndo um grande risco de vida, porque a mulher cristã, ela tem um papel muito importante, né, diante da sua família. A mulher cristã, ela não deixa a sua família fracassar, ela edifica a sua casa, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola destrói com as suas próprias mãos. A mulher tem esse papel de orar pela sua família, de cuidar da sua família, de se importar, de não deixar que a sua família pereça. Então Esther chegou à presença do rei sem ser chamado. Naquele tempo, quem vinha diante do rei sem ser chamado corria um sério risco de vida. Mas ali ela achou graça aos olhos de Deus e o rei o aceitou. Ela convidou o rei para um banquete, deu um banquete, deu 2 banquetes, e ali o rei prometeu a ela até a metade do seu reino. E aí, então, quando ela fez o seu pedido, ela disse: olha, rei, eu queria pedir pela minha vida e pela vida do meu povo, porque Amã está tramando para me matar, para matar todos os judeus, a minha descendência, a minha linhagem. E ali então Amã passou agora a sofrer o castigo do rei. A forca que ele tinha preparado para matar Mardoqueu foi onde ele foi enforcado, e ali o povo de Deus teve a sua vida poupada pela história desta mulher valente que foi Esther. Então a conclusão da nossa lição diz: Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm nomes registrados na história, como de Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso são deixadas de lado e têm um papel importante. O que seria do patriarca sem a sua companheira fiel ao seu lado nessa missão divina? Então, no reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Então, essa é o resumo básico, né, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical deste domingo, e que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, encerrando a nossa aula nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos por essa oportunidade, Senhor, de aprendermos mais acerca da Tua Palavra. Grava, Senhor querido, aquilo que aprendemos em nosso coração. Abençoa a nossa Escola Bíblica Dominical, abençoa os superintendentes, as secretárias, os professores e cada aluno, Pai, para que cada um possa receber dos céus a iluminação, a inspiração para transmitir a aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, por assistir esse vídeo, e não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal e compartilhar o nosso vídeo. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima, em nome de Jesus.